Você sabia que a Meg White queria ser cozinheira? Os planos dela foram interrompidos quando conheceu o Jack White e junto dele virou uma das bateras mais comentadas dos 2000. Hoje, vamos falar sobre a carreira da barulhenta e silenciosa Meg White do White Stripes aqui no Cada Caso, um Caos. Megan Martha White nasceu no dia 10 de dezembro de 74 nos Estados Unidos, em Detroit. Ela sempre foi super introspectiva, mais quietona, reservada. Na escola tinha aquela veia para as artes ali, estava sempre no canto, meio quietinha, só na análise ali do ambiente. E ainda no ensino médio, ela decidiu que não queria fazer faculdade, mas sim ser chefe de cozinha, queria trampar com isso. Começou então a trabalhar como garçonete e também como cozinheira num restaurante que, digamos, era muito bem frequentado. Um dos seus fregueses era um rapaz chamado John Anthony Gillis. Não conhece? Então, o Cupido fez seu trabalho, botou um no caminho do outro, a química bateu e o namoro virou casório e o John fez diferente, adotou o sobrenome da sua mulher, se tornando então o Jack White. Ele já era músico conhecido na cena, né? E já tinha trabalhado com várias bandas. A Meg viu ele trabalhando num sons um dia e resolveu acompanhar ali na batera, meio que na brincadeira, assim, né? Fazer lá um tum-tum, tá? Foi aí que explodiu a cabeça do maridão. Ele ficou maluco ali com o jeito dela tocar, começou a improvisar em cima. Dessa mistura cheia de amor, nascia uma das maiores bandas do rock alternativo, White Stripes. Emplacaram vários hits e mudaram o status quo ali da música no geral. E o White Stripes só foi o que foi por causa das linhas de batera da Meg White, né? Palavras, inclusive, do próprio Jack. Mas enquanto todo mundo olhava para ele como um pota gênio, excêntrico, guitarrista maravilhoso, no caso dela, o contrário. Esse jeitão minimalista, reto e com a pegada da Meg com as baquetas, fazia com que ela fosse taxada de batera que não sabe tocar batera. Enfim, apesar de fazer um pota barulho aí, né, lá nos tambor tudo, ela continuou sendo na dela, quietinha. Tanto que tinha o rumor de que ela não falava nada nas entrevistas porque o Jack White não deixava. Mas não é bem por aí, né? Inclusive ela respondeu isso dizendo que ele não tem nada a ver com isso. Ela falou, eu sou quieta, é só isso. Ela era tão na dela que no DVD deles, ela é a única que precisa de legenda de tão baixinho que fala. E ó que é real, isso eu vi porque eu vi de perto. Quando eles tocaram no Rio, em 2003, eu fui pela Rádio Rock. E no backstage, né, aquela parte lá de vou me entrevistar e tal, ela ficou completamente quieta, não falou com ninguém da imprensa, na dela ali. O Jack disse que aprendeu com a Meg que quanto mais você fala, menos as pessoas te escutam. Só que ele também disse que no estúdio ele estava sempre empolgado, né? E ela sempre lá no canto, sem falar nada, com cara de paisagem, e isso roubava demais a brisa ali. E ele fecha dizendo que, na real, quase todos os momentos do White Stripe foram assim. Depois de lançarem o absurdo Ick Thump em 2007, né? Eles estavam começando a aquecer para o começo da tour. No dia 31 de julho, antes de subir no palco, a Meg virou para o sobrinho do Jack e falou: acho que esse vai ser o último show do White Stripes. Pois é, infelizmente não deu outra, foi o último mesmo. Poucos meses depois, saiu um comunicado oficial no site cancelando todas as datas da turnê. Na época, a Meg estava sofrendo de ansiedade aguda. O Jack conta que eles tinham tirado umas férias e a Meg saiu do sossego aí, do nada, para a loucura dos shows de novo. Então, de um extremo para o outro, né? Isso pesou muito no cabeçaralho aí da Meg White. No meio disso, ainda estava rolando um escândalo na mídia por causa de uma suposta sextape da Meg que tinha vazado. Mas assim, não era ela na filmagem, muita gente viu isso logo de cara, só que esse boato, ele foi andando e depois foi desmentido pela equipe do White Stripes. Mas isso não impediu geral, né, de novo, de falar várias dela. Muita gente acha, inclusive, que foi por causa disso que ela resolveu se afastar aí de todos os holofotes. Ela chegou a se reunir, né, com o Jack em 2009 para tocar no último programa do Conan O'Brien, mas aquela também seria a última apresentação do White Stripes, que anunciou, então, o fim oficialmente em 2011. O Jack até achava que a banda ia voltar, né? Tava com papo assim de álbum e tal para 2010, mas não acabou rolando não. Ele disse que chegou para Meg e falou: olha, se a gente não vai mais tocar, vamos pôr um ponto final nessa parada. E era o que ela queria mesmo, apesar dele não saber os motivos até hoje, meio que foi isso aí, the end, e essa história foi o combustível para mais uma vez falarem várias desta mulher. Agora, a morte do White Stripes estava total, então, na conta dela. E mesmo depois do fim da banda, continuaram cornetando o jeito dela de tocar batera. Em 2016,
e espalharam um outro rumor. Dessa vez que ela tinha assumido as baquetas do Rush. Foi uma piadinha assim, bem de mau gosto, né? Fazendo o contraste ali do som mais minimalista da Meg com o estilo ultra técnico do Newport. A discussão voltou assim, mas com as 10 esse ano, quando um jornalista americano disse apenas que a tragédia do White Stripes é como eles teriam sido ótimos com um baterista minimamente decente. Fecha aspas. O legal foi que dessa vez geral saiu em defesa da Meg, a ponto do mano até apagar o post, pedir desculpas publicamente, foi assim, vexame passou, sabe? E vários medalhões da música vieram defender e exaltar a Meg como ela merece. Um deles foi o Dave Grohl, do Foo Fighters, pensa nisso, um batera também de primeira, que disse que ela é uma das suas bateristas favoritas, não só entre as mulheres, de todos, porque ele fala que é o tipo de batera que você reconhece nos primeiros segundos ali do som, né? E ele fala tipo John Bonham, tipo Charlie Watts, tipo o Ringo Starr, tipo a Maggie White. O Tom Morello, do Rage Against the Machine, endossa essa ideia, né? Dizendo que tem pouquíssimos bateristas que são imediatamente reconhecíveis tocando seus hits, que graças a Deus não fica fazendo viradas absurdas e que tem estilo. Fecha aspas. O Jack White, hoje em carreira solo, nunca deixou de reconhecer também a importância da Meg, não só para ele, como para a história do rock no geral, e falou que ela nunca percebeu o quão importante ela sempre foi para a banda, para ele e para a música. Ele fala assim, abre aspas, abraspas, né? O que ela trouxe para a banda foi esse minimalismo incrível que quebrava paradigmas. Era mais poderoso do que se tivéssemos 3 guitarristas e isso tudo se deve a ela e a beleza que ela trouxe para a música. Fecha aspas. Hoje, os ex-parceiros praticamente não se falam, assim. Na real, o Jack acha que ninguém mais tem contato com ela, né? Disse que ela sempre foi uma eremita. E a Meg simplesmente sumiu na neblina, assim, desapareceu. Uma das últimas coisas que se sabe é que ela casou em 2009, né, com o filho da Pat Smith, inclusive numa cerimônia pequenininha, assim, bem intimista, feita na casa, sabe de quem? Do Jack White, e que eles, né, se divorciaram depois em 2013. E a última aparição não oficial foi dessa foto aí de 2015. Desde então, ó, não se sabe mais nada dela, a vida dela já era privada, agora tá inacessível. O que a gente sabe é que se ela tiver na pegada de voltar um dia, a gente espera de braços abertos aí. Então, um grande viva a esta querida Maggie White aí do White Stripes. Para falar sobre Vamos Ver a Psiquiatra Faixa Preta, gente boníssima, a doutora Jéssica Martani. Fala aí, Jess. E aí, pessoal do Cada Caso? Crise de ansiedade é uma das piores coisas da vida. A gente sente taquicardia, falta de ar, sensação de que vai morrer, por aí vai. De fato, no caso da Meg, uma pessoa com personalidade introvertida está num lugar de exposição, palco, críticas e até sextape que não era dela, com certeza isso tudo foi um gatilho. E fica até a dúvida se essa introversão dela já não era alguma coisa maior, se já não era uma ansiedade, uma depressão. Como ela não falava, não se expressava, o corpo dela começou a falar por ela. E não é incomum acontecer manifestações corpóreas em pessoas que acabam reprimindo as suas emoções. Então, fingir que não está nada acontecendo, esconder sentimento, realmente não é o caminho. A genética da ansiedade é muito importante. Para a gente ter uma ansiedade, é necessário a gente ter sim um gene. Esse gene ele fica adormecido e ele pode acordar tanto por questões internas, doenças, hormônios, por aí vai, quanto por questões externas. Traumas, dogmas, traços de personalidade, uma vida muito estressante, e aí esse gene ele liga e aí começam a acontecer várias alterações neuroquímicas. A principal teoria biológica é que acontece um desequilíbrio de vários neurotransmissores, como serotonina, dopamina, GABA, glutamato e por aí vai. Hoje a gente sabe que não é só o desequilíbrio desses neurotransmissores, como também uma alteração na conexão entre os neurônios. Outra teoria é a hiperreatividade da amígdala cerebral. A amígdala cerebral ela fica num ponto importante do cérebro. Ela recebe várias informações, tanto internas quanto externas, e ela consegue passar essas informações dizendo para o cérebro se é hora da gente apertar o nosso botãozinho da luta e fuga. Se a amígdala fica hiperreativa, esse botãozinho ele começa a disparar totalmente aí desproporcional
com as situações. Então a gente começa a ficar ansioso do nada, por nada, numa duração desproporcional ao gatilho e numa intensidade desproporcional ao gatilho. Outro sistema envolvido é o sistema hormonal, o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, onde a gente produz alguns hormônios como cortisol, adrenalina. Se ele está hiperreativo, a gente também começa a ter uma resposta exagerada ao estresse. As causas da ansiedade são multifatoriais, que envolvem o meio ambiente e reações corpóreas. Ela é uma doença como outra qualquer e precisa de tratamento. Eu já vi uma série de pessoas aí desistindo das suas carreiras, dos seus sonhos, destruindo relacionamentos por conta das crises de ansiedade, que fazem com que a nossa autoestima fique destroçada. E aí fica a dúvida, será que se a Meg tivesse se cuidado, se tratado, antes das crises ficarem muito pesadas, será que o destino dela não ia ser diferente? Será que ela ainda não iria estar aí tocando? Quem sabe, né? Valeu, Jess, querida. Aproveita essa deixa aí. Também já segue a Jéssica no Instagram, que sempre tem ali vários conteúdos direcionados aí à psiquiatria. É @doutora, né, DRA.Jéssica Martani. E valeu também aos nossos membros, o Alexandre Vatti, que é membro aqui também, assim como o Ricardo Jalotto, Mana Mendonça, o José Inácio Horta, gente boníssima, a costura da Dé querida, o Júlio César Silva, e me segue no Instagram também, Luca89FM. Fechou? Valeu demais e a gente se encontra aí na próxima quinta-feira. Até lá!